Perdeu, mané. Moraes nunca esteve tão fraco como agora e eu vou provar pra você com fatos que culminaram numa declaração admitindo que ele errou e mandando um recado oculto ainda pros seus colegas. Bom dia agora aqui de mãos abaixadas, porque teve alguém que reclamou nos comentários ontem que eu fico erguendo as mãos. Então nessa nossa análise de hoje, que tá verdadeiramente magnífica, eu vou te mostrar 3 coisinhas com as mãos aqui embaixo. Primeiro, eu vou te mostrar um vídeo de um discurso do ministro Alexandre de Moraes ontem, durante o evento em que ele foi homenageado em São Paulo, em que Moraes claramente admitiu pela primeira vez cometer erros, mas dividiu a culpa também dos seus erros com os demais ministros do Supremo. Segundo, eu vou te provar que Moraes nunca teve tão fraco como agora. E terceiro, eu vou explicar para você quais foram os recados ocultos da fala de Moraes e o verdadeiro significado dessa admissão de erros deles. Então bora aqui direto pro primeiro ponto com esse vídeo que eu postei nas minhas redes sociais. Olha aí. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado e as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros outros. Gente, olha, foi a primeira vez que eu vi Alexandre de Moraes falando em erros. Agora, quais erros, ministro? Quais erros? Fala pra gente. A gente quer saber. O Brasil inteiro tem o direito de saber quais erros, quais equívocos. Por acaso, a prisão ilegal de Felipe Martins por mais de 6 meses sem denúncia, com base em um documento falso, foi um erro? E a prisão ilegal da Débora sem denúncia por mais de 1 ano também? A morte do Crezão? A condenação de quem sentou na sua cadeira há 17 anos? A censura disseminada? O processo da trama golpista? O juiz vítima? Olha, eu não vou ficar aqui relembrando todos os casos, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, a gente não vai analisar os outros pontos, mas vocês entenderam a ideia, né? O ministro ele precisa vir a público dizer quais foram os erros para a gente ir lá nos processos e entender se o STF corrigiu esses erros ou não. Mas eu vou deixar para te falar lá no final, no terceiro ponto, qual que é o real significado dessa fala do Moraes. Por enquanto, vamos agora para o segundo ponto, que eu vou fazer uma verdadeira linha do tempo com vocês para provar como que o Moraes está mais fraco do que nunca, o que levou diretamente até essa fala de ontem. Primeiro, gente, o Moraes e outros 7 ministros do STF, mais o PGR, tiveram seus vistos americanos cancelados. Depois, o Moraes foi sancionado com a Magnitsky. Tudo isso vai tornando o ministro alguém tóxico, um leproso, do qual ninguém quer se aproximar. E o apoio público a ele vai se tornando cada vez mais perigoso, conforme avisos dos Estados Unidos, porque quem apoia alguém sancionado pode igualmente ser sancionado pela Magnitsky. E nesse contexto, todo mundo começou a largar a mão do ministro. Veja o governo Lula. Há poucas semanas, o governo enviou uma carta em resposta ao Departamento de Justiça norte-americano sobre as decisões ilegais do Moraes e jogou Moraes na fogueira. O governo confirmou que tudo que o ministro estava fazendo era assim ilegal e fora do rito. Foi como se o próprio governo Lula tivesse entregado ali Moraes aos lobos. Mas não foi só isso não, gente. Não foi só executivo. Incrivelmente, no Congresso Nacional, foram somados 41 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes. E na Câmara, tá para ser votado o fim do foro privilegiado e a anistia, que é o objetivo de enfraquecer ainda mais Moraes. Além do governo e do Congresso Nacional, veja a mídia. Depois da aplicação da tornozeleira eletrônica em Bolsonaro e a prisão de Bolsonaro, todos os grandes jornais do país, todos, simultaneamente, detonaram Moraes por conta dos seus abusos. Folha de São Paulo, Estadão, até o Globo.
E ontem o Wall Street Journal, um dos maiores jornais do mundo, publicou um artigo de opinião dizendo como que quem deu um golpe de Estado no Brasil, dizendo explicitamente isso, gente, que quem deu um golpe de Estado no Brasil não foi a direita, mas sim quem? O próprio STF. Tem uma análise disso aqui no canal que é imperdível. Eu vou deixar o link na descrição e na tela no final para vocês. Só que essa não foi a primeira vez, nem vai ser a última. O próprio Wall Street Journal, ele já tinha criticado Moraes outras 2 vezes, assim como outros grandes jornais internacionais. Tudo foi crescendo, até gerar um racha no próprio STF. Ministros do STF disseram na imprensa que ficaram irritados com Moraes por mandar prender Bolsonaro e que podem derrubar a decisão. Fux contrariou Moraes em decisões, André Mendonça bateu de frente, mandou recados em palestras e entrevistas e começaram a surgir na imprensa notinhas de ministros insatisfeitos com as atitudes de Moraes, que o apoiam hoje só publicamente, mas nos bastidores estão contrariados com os abusos e preocupados que venha sobre a cabeça deles uma Magnitsky. Aí Lula convoca todos os ministros do STF para um jantar em apoio a Moraes. E o que acontece? Apenas 6 vão. 4 faltam e Fachin, que é o próximo presidente do STF, deixa escapar para a imprensa que ele foi a contragosto. Ministros do STF se recusam a assinar uma carta pública de apoio a Moraes que se sente abandonado. E para coroar tudo isso, pela primeira vez apareceu na imprensa nessa semana que Gilmar Mendes, hoje talvez o maior aliado de Moraes na corte, talvez a pessoa mais poderosa da República, ele admitiu que Moraes comete excessos. Semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, o Departamento de Estado, por meio de vários funcionários, às vezes por meio do vice do Marco Rubio, Christopher Landau, ataca Moraes sem parar, o que é repercutido pelos perfis da própria embaixada americana aqui no Brasil. Na última crítica, o Landau acusou Moraes de usurpar o poder ditatorial no Brasil e de destruir a amizade de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Aí o ministro vai num jogo do Corinthians e mostra o seu abalo emocional com os dedos. Ele mostra que ele está descompensado ao fazer aquele gesto obsceno, mostrar o dedo do meio aos torcedores do seu próprio time, do Corinthians. Não foi nem para a torcida adversária. O gesto, gente, é uma notória quebra de decoro que foi analisada com incredulidade pelo ex-ministro Marco Aurélio. O que tudo isso diz para vocês, gente? Isso é óbvio. O Moraes nunca esteve tão fraco quanto agora. O ministro está abatido, ele está vulnerável e isso é visível no seu semblante toda vez que ela aparece em público. E aí que eu chego ao meu terceiro ponto. A fala de Moraes de ontem admitindo os erros não foi, na verdade, para reconhecer erros porque ele é humano. Não, foi um recado claro para os seus colegas do Supremo. Ele disse que tudo o que ele fez foi decidido por um colegiado. Ou seja, o que eu fiz eu não fiz sozinho. Esse foi o recado. Se eu errei, vocês erraram junto comigo, me apoiaram em tudo e me incentivaram. Foi isso que ele disse. Se eu cair, vocês todos vão cair junto comigo. Tá muito claro que foi esse o recado de Moraes, já avisando aos demais para não deixá-lo sozinho nessa e para não isolá-lo no tribunal. E isso, gente, nem é verdade, isso de que todo mundo decidiu junto, porque a maioria das decisões não foram nem pro colegiado. Aquelas próprias ações que ele mandava aquela assessoria especial de desinformação do TSE produzir para ele, que lá tudo era ele e aquela assessoria. Agora a questão é, o que vai ser mais forte para os ministros do Supremo? A lealdade cega a Moraes ou o instinto da sua própria sobrevivência, dos seus negócios e dos seus familiares? É isso que nós veremos a partir de agora, mas se eu fosse o Moraes, eu não confiaria na lealdade de ninguém ali dentro. E você, me conta aí nos comentários. Donald Trump prepara uma bomba nuclear que vai acertar o STF em cheio e onde mais dói, no bolso e nas famílias. Para aí o que você tá fazendo, porque nesse nosso encontro com justiça eu vou mostrar para você 3 coisas surreais que mostram que os ministros se ferraram de vez. Primeiro, como que o presidente americano Donald Trump ele se prepara para soltar uma bomba nuclear em cima do calcanhar de Aquiles dos ministros, que são as famílias, os negócios e os escritórios de advocacia dos familiares. Segundo, eu vou mostrar para você como que o ministro do STF já até pediu pro filho que nem volte mais para os Estados Unidos, um filho que trabalhava lá e que não vai voltar depois das sanções.
Em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o bloqueio total das contas do Alexandre de Moraes vai ser pauta da reunião da Casa Branca nesta quarta-feira. Bora então pro primeiro ponto, com esse vídeo aqui da CNN com uma bomba nuclear em cima do calcanhar de Aquiles dos ministros, que mostra que não tem para onde correr, gente. Eles se ferraram. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Gente, isso aí não vai sobrar pedra sobre pedra, não. Vão rodar familiares, escritórios de advocacia de familiares, que ganham aí milhões defendendo empresas como JBS, né, Toffoli? Ou como Banco Master, né, Moraes? E vão rodar também os institutos, as faculdades como o IDP, que é do ministro Gilmar Mendes e do seu filho. Alguém pode me dizer aí nos comentários quem é que vai querer estudar em uma faculdade de direito punida pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos? Podem me dizer que aluno, no começo da sua vida, da carreira jurídica, vai querer se associar a isso? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Gente, uma sanção da Magnitsky no IDP do ministro Gilmar Mendes seria duríssima, porque não só impediria suas atividades diárias, já que a faculdade não teria fluxo de caixa nem como movimentar suas contas bancárias. Isso iria simplesmente causar uma verdadeira debandada de alunos, professores, quebrando totalmente o empreendimento. Será que o ministro Gilmar Mendes está dormindo bem? Olha, que eu fiquei sabendo por aí que eles estão tranquilos, nem um pouquinho preocupados, tudo vai continuar como sempre. Vejam, as instituições estão funcionando, sempre teremos Paris. Só que não, viu, ministro? Gente, olha só como que a ficha está caindo pesadamente para os ministros. Um dos filhos do ministro Barroso, o Bernardo, teve que desistir de voltar para os Estados Unidos, onde ele morava e trabalhava no banco BTG Pactual. Leiam aqui comigo esta matéria do portal UOL. Olha aí. Aqui, ó. Filho de Barroso desiste de voltar aos Estados Unidos após sanção de Trump. O que diz a matéria? O filho de Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, o Bernardo, ele decidiu não voltar para os Estados Unidos depois do governo Donald Trump suspender os vistos de ministros do Supremo e dos seus familiares. O filho do Barroso atua como diretor do BTG Pactual em Miami. Ele viajou de férias para a Europa antes do governo Trump anunciar sanções aos ministros do Supremo em 18 de julho deste ano. Segundo pessoas próximas ao ministro, foi o próprio Barroso quem teria orientado o filho a não tentar retornar. Ele estaria com receio de as sanções afetarem seus familiares. Ainda não está claro se o cancelamento do visto teria afetado diretamente o Bernardo, mas, segundo o UOL apurou, a decisão foi tomada por precaução. Executivo deve viajar para o Brasil. No seu LinkedIn, consultado na tarde de hoje, o Bernardo ainda se identifica como diretor associado do banco, atuando presencialmente em Miami. Antes de ocupar o posto, ele trabalhava no escritório do banco em Nova York e fez carreira nos Estados Unidos. A situação deixou o ministro abalado. O UOL ouviu de interlocutores sobre a condição de anonimato que o ministro ficou abalado com a situação e a possibilidade de afetar a sua família. Gente, que situação difícil. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil para um pai ver o seu filho ter os seus sonhos, a sua vida, a sua carreira cortada abruptamente dessa forma por culpa de uma outra pessoa. Da má conduta de uma outra pessoa, de um colega de trabalho que está fazendo o tribunal inteiro sofrer, que é um péssimo exemplo de ministro. Deve ser desolador, deve ser destruidor, deve afetar negativamente até a vida familiar. Eu não desejo isso para ninguém. Assim como eu não desejo, nunca desejei que famílias fossem destruídas por punições injustas e desproporcionais que vêm sendo aplicadas pelo STF. Agora bora pro terceiro ponto que eu vou mostrar para vocês agora
como que o bloqueio total das contas do Moraes vai ser a pauta de uma reunião na Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Informação que saiu aí na coluna da Bela Megali no jornal O Globo. Olha aí comigo. O deputado federal vai discutir com integrantes da gestão do Trump a eficácia que a lei Magnitsky imposta contra o magistrado teve até o momento. Além disso, vai debater as interpretações que os bancos brasileiros vêm fazendo sobre o alcance da punição. Nas reuniões em Washington, Eduardo Bolsonaro vai levar reportagens que mostram que parte das instituições financeiras avaliam que as operações em real estão liberadas e que o ministro Alexandre de Moraes pode seguir com suas contas ativas no Brasil. Será a partir dessa nova rodada de conversas que o deputado terá conhecimento de como os americanos vão reagir diante dessa interpretação feita pelas instituições financeiras do Brasil sobre a aplicação da lei Magnitsky. Olha, se a gente sabe alguma coisa de Donald Trump, é que ele não vai reagir nada bem a isso aí. Vem bomba nuclear por aí nessa semana e ela promete ser devastadora. Afinal de contas, os bancos não deviam estar mantendo aí as contas de Alexandre de Moraes. Gente, o bicho tá pegando tanto, mas tanto lá no Supremo Tribunal Federal, que a traição também começou a correr solta. A ponto de ministros que antes blindavam Alexandre de Moraes de todas as críticas e apoiavam de maneira cega todos os seus abusos, passarem a dizer abertamente agora na imprensa que Moraes cometeu ilegalidades. Minha gente, o que uma Magnitskyzinha não faz na cabeça de um cidadão que está prestes a ver todo o seu patrimônio ser bloqueado e tirado dele, hein? Num cidadão que está prestes a ser impedido de ser um cidadão do mundo, com uma canetada do governo americano. Eu vou mostrar agora para você duas coisas. Primeiro, como que Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre se tornaram os novos alvos prioritários do governo americano para receberem aquele presentinho Magnitsky maravilhoso, magnífico e Magnitsky. E segundo, como que a traição já é uma realidade dentro do STF. Bora então lá para o primeiro ponto. Além da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, o governo americano já sabe quais vão ser os seus próximos alvos. E Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo desembarcaram em Washington nessa semana para novas reuniões de atualização na Casa Branca sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil desde que a Magnitsky foi aplicada em Moraes. Na pauta dessa reunião, que deve acontecer agora nesta quarta-feira, eles vão discutir como a imprensa e o STF reagiram a Magnitsky, como os bancos brasileiros reagiram, e aqui tem um ponto importante. Os bancos brasileiros eles estão aí brincando com fogo, dizendo que a Magnitsky só atinge as transações de Moraes em dólar, e com certeza o governo americano vai esclarecer isso para dizer: não. Agora Moraes é um pária mundial e não pode ter conta bancária em lugar nenhum, a não ser que vocês, bancos, queiram, é claro, receber aí uma multinha bilionária ou uma sanção secundária e perder acesso ao sistema financeiro americano também. Mas dentro da pauta dessas reuniões do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo com as autoridades americanas, estão também dois assuntos prioritários: Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. Gilmar Mendes, porque ele é, na visão minha e na visão de várias outras pessoas, o verdadeiro poder por trás do STF. O ministro e talvez a pessoa mais poderosa do Brasil, quem realmente controla os fios das marionetes, quem tem mais forte articulação política com o Congresso, quem faz e desfaz de acordo com a sua vontade e quem manda em tudo o que acontece em Brasília. E Gilmar tem sido publicamente o ministro que mais defende e mais blinda Alexandre de Moraes. Ele defendeu o Moraes publicamente com um discurso no plenário do Supremo, defendeu ele em entrevistas para a imprensa e segue fazendo articulações dos bastidores com bancos brasileiros para que a Magnitsky não seja aplicada contra Moraes. Todas essas ações de Gilmar Mendes são exatamente o que a lei Magnitsky pune em relação a terceiros. Quem ajudar, quem apoiar, quem auxiliar um sancionado vai se juntar a ele na lista de sancionados e de párias mundiais. E tudo indica que o Gilmar logo vai estar de fato nessa lista. O outro assunto, é claro, é Davi Alcolumbre, que disse de maneira pouco inteligente que nem que existam 81 votos pelo impeachment do Moraes, ele vai pautar o processo contra o ministro. Isso, gente, é um contrassenso, né? É só fazer a matemática. Se só existem 81 senadores e se houvesse 81 votos, isso significa que o próprio Alcolumbre é favorável ao impeachment. Alcolumbre se tornou o principal escudo de Moraes no Congresso, mesmo com a maioria já obtida pela direita e pela oposição para pautar o processo de impeachment.
Isso torna ele um dos principais alvos da Magnitsky, porque, como Gilmar, ele está servindo aí de linha auxiliar do sancionado Alexandre de Moraes. Mas o mais engraçado aqui, gente, é que a traição já começou nos bastidores do Supremo. Deem uma olhadinha comigo aqui nessa coluna que saiu no Lauro Jardim, no jornal O Globo. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você, ó. Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem de Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha nesse texto que eu destaquei aqui para você. A semana passada, em especial, foi mais uma de intensa romaria de políticos, advogados e empresários no gabinete de Gilmar Mendes. A propósito, em alguns desses encontros, Gilmar agora reconhece certos excessos e decisões de Alexandre de Moraes, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo. Será, gente? Se eu fosse Alexandre de Moraes, eu não confiaria na palavra de Gilmar Mendes. E vocês?